Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Paula. Bom. Tudo bem. Thaís. Vamos lá, então, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa, dia 19 de junho, às 20 horas, sobre educação e paz. Fico muito feliz de estarmos aqui com o nosso querido Marcos de Maio. Já vou apresentá-lo. Antes disso, eu gostaria apenas de fazer uma contextualização, né, desse momento e contar um pouquinho para vocês, né, de onde vem essa ideia, né, de onde surgiu esse momento aqui que a gente está vivenciando. No ano passado, nós tivemos um evento chamado Enepaz, nessa mesma data, que ocorreu numa escola, em promissão, na Escola Navas. Foi um evento bem pequeno, né, mas reuniu aí muitas pessoas, muitos idealistas, né, apaixonados por educação. O Ayrton, professor Ayrton, né, muito querido aqui na região, fez uma palestra para a gente, está aqui conectado conosco. Também tivemos uma palestra do nosso querido Orson Carrara. Eu também fiz uma palestra nesse dia. Então, naquela ocasião, né, nesse evento Enepaz, nós nos reunimos para falar um pouco sobre educação, para sonhar algumas formas diferentes de educação, né, e fizemos isso naquele dia. Foi muito especial. E combinamos naquela ocasião que haveria uma segunda versão, né? Uma continuidade da saga, que seria esse ano, em junho. E naquele momento a gente falou, né? Eu, Anice, falamos que acompanhávamos as publicações do professor Marcos de Mário e gostaríamos muito que ele estivesse com a gente também para discutir essa proposta. E naquele momento o Orson disse que conhecia, né, que tinha aí o contato, faria essa ponte com a gente. Então, esse momento que a gente está vivenciando hoje vem já há um ano desse primeiro sonho aí por educação. Esse encontro do ano passado, né, foi promovido pelo IEP, né, Instituto Educacional para a Espiritualidade. E nós fundamos aí a partir da espírita, mas que não tem uma bandeira religiosa específica. Ele tem por objetivo agregar aí diferentes crenças e meios de ver a vida, filosofias de vida. E hoje, né, eu venho com bastante alegria também dizer que o IEP vai tomar uma nova cara, uma nova carinha. Estava aqui há pouco conversando, contando isso para o professor Marcos, que o IEP, né, agora vai ter aí uma nova roupagem. Ele vai se chamar Instituto Educacional Ser Integral. E ele vai focar as suas energias nas propostas educacionais, né, no desenvolvimento de ações educacionais que contribuam aí com a educação nos mais diferentes níveis, né? Então, nós temos aí alguns planos e hoje a gente inaugura essa proposta com a presença muito querida do professor Marcos de Mário. Ele é escritor, mora há bastante tempo já no Rio de Janeiro, escritor aí de diversos livros, né, muitas publicações na área tanto da educação no lar, quanto da educação, se referindo às instituições de ensino. Ele é fundador e hoje diretor do IBEM, que é o Instituto Brasileiro de Educação Moral. E dentro dessa proposta, ele tem muitas ideias bacanas, né? A ideia da escola do sentimento, tudo isso que ele vai contar um pouco para a gente hoje.
Ele tem também aí algumas conversas, né, eventos com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, né? Então, nós estamos, assim, muito empolgados, querendo saber mais das propostas dele, da formação, da trajetória dele, e agradecer, assim, imensamente ao Orson, que sempre nos ajuda nas educações, nas ideias, que está sendo, assim, fantástico. A todo o pessoal, né, unido por essa causa, principalmente, né, especialmente a Nice. E agora, professor, seja muito bem-vindo e pode também fazer a sua apresentação. Sinta-se, assim, abraçado por todos nós aqui e pela causa do nosso Instituto Educacional Ser Integral. Bom, Amanda, e a todos que formam o Instituto, os que já estão nos acompanhando nessa live, o meu abraço, meu agradecimento por esta oportunidade, pelo convite carinhoso, que não pudemos fazer presencialmente, mas hoje nós temos que saber aproveitar essas ferramentas tecnológicas maravilhosas de comunicação através da internet e espero trazer alguma contribuição a todos neste campo da educação, tanto escolar quanto familiar, nestes novos tempos, com esta nova geração que aí está, e com esse olhar para o futuro, que nós precisamos ter, um olhar ligado mais à espiritualidade. Como eu estava conversando com você antes de entrarmos aqui no ar, o IBEM já possui uma longa caminhada de mais de 2 décadas, entre idas e vindas, não é tão fácil trabalhar como organização social, sem fins lucrativos, mas nós já colhemos muitos frutos, vamos colher muitos outros, se Deus quiser, e então o importante é continuar o trabalho. Como diz o meu querido José Pacheco, para quem não conhece, o José Pacheco é um português radicado no Brasil, ele que trabalhou muito para fazer uma escola totalmente diferente, que é a Escola da Ponte, que fica na cidade do Porto, lá em Portugal, e o Pacheco, que já passou por tantas coisas nesse nosso Brasil também. Nós estivemos juntos em novembro do ano passado, em Leopoldina, Minas Gerais. Lá em Leopoldina, depois eu vou citar melhor isso, nós temos uma escola parceira, que é o Centro Educacional Conhecer. Fizemos um evento para professores de toda a região, e ele disse assim para mim, ele me chama assim, amigo Marcos, né? Ele diz assim, meu amigo Marcos, sabe, a idade está avançando e eu preciso deixar alguma coisa concretizada, pronta. E eu falei, calma, Pacheco, nós somos semeadores, nós estamos trabalhando. Uma hora qualquer, nós vamos descobrir que as ideias, na verdade, elas estão florescendo aqui e ali. Se vamos chegar efetivamente a uma escola dentro dos nossos sonhos, dos nossos padrões, nós não sabemos. Mas importante é o legado que nós, de qualquer maneira, estamos semeando e com certeza vamos deixar para as gerações futuras. E aqui, reprisando o nosso grande educador Paulo Freire, a educação sozinha, ela pode não ter esse poder para transformar os homens e a sociedade, mas com certeza a transformação dos homens e da sociedade tem que passar pela educação. Muito bem, professor. Fala um pouco para a gente da sua trajetória, mesmo da sua biografia, conta um pouquinho. Nossa, é muita coisa. Hoje em dia eu olho para trás e vejo, nossa, quanta coisa, meu Deus. Eu tenho uma formação primeira em administração, isso em São Paulo, capital, porque eu sou um bom paulistano, mas é interessante, meu pai foi transferido profissionalmente para a cidade do Rio de Janeiro. E, claro, nós acabamos acompanhando. E eu tranquei a matrícula na faculdade lá em São Paulo e vim para cá para fazer administração de empresa, era o que eu queria fazer. Mas chegando aqui, né, arrumo emprego, essa coisa toda, e eu trabalhava na área administrativa de uma grande empresa, e lá fui eu fazer o vestibular novamente, a época que ainda tínhamos o vestibular, e passei, né, porque eu resolvi fazer tudo de novo. Né?
Ok, eu passei para o FRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para a administração. E fui lá fazer a minha matrícula, né, confirmá-la. Mas quando entrei lá na universidade, eu estou ali, uma coisa me disse assim, sabe, não é isso não. Eu não tenho que fazer esse curso. E aí eu voltei para a empresa, né, que eu tinha apenas saído para fazer a matrícula. Aí todo mundo lá, e aí, Marcos? E aí, Marcos? Eu falei, não fiz a matrícula. Como assim você não fez a matrícula? Não, não é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Eu estou sentindo que é outra coisa. Naquela semana, eu fui assistir uma palestra, e nessa palestra, o expositor focou várias coisas sobre educação, e aquilo acendeu como que uma chama em mim, e disse, é isso, meu trabalho tem que ser no campo da educação. Bom, e assim, então, deixei passar um ano, me preparei novamente, fiz novo vestibular e passei para a pedagogia, né, e aí sim abracei a educação e iniciei um projeto educacional no Morro da Vila Cruzeiro, que faz parte do Complexo do Alemão, tão famoso na nossa mídia aqui na cidade do Rio de Janeiro. E antes que alguém me pergunte, porque já me perguntaram isso, né? Se aqui no Rio de Janeiro eu ando na rua, né, por causa dos assaltos e das balas perdidas, quero informar que sim. Né? Todos nós vivemos muito bem aqui no nosso Rio de Janeiro. E tenham calma, não tem um assaltante em cada esquina, talvez tenha mais de 2, mas nós vivemos tranquilos. Claro que isso aqui é apenas uma brincadeira, para nós nos descontrairmos aqui um pouquinho. E assim e surgiu então a ideia de criar um instituto. Primeiramente, foi um trabalho informal, foi o que nós chamamos de CENESP, que era Centro de Estudos Pedagógicos, e depois, em 99, que vai surgir o IBEM. Eu, com outro grande companheiro, educador, o Ronaldo Gomes, e vários outros, e aí realmente oficializamos, tornou-se realmente uma pessoa jurídica, tudo direitinho. E começamos a nossa caminhada fazendo workshops, seminários, palestras, e fomos formatando os projetos do Instituto, como a Pedagogia da Sensibilidade, a Escola do Sentimento, o Vivendo Sempre em Paz. Então, tudo isso foi surgindo ao longo do tempo. Vai surgir a educação à distância, na qual hoje nós estamos mergulhados efetivamente nela, né? Enfim, e as coisas foram acontecendo. E aí estamos nessa estrada, na verdade, já, né, há um bom tempo, né, porque de 99 para cá, né, já vemos aí que temos aí 21 anos, já caminhando para fazer 22 anos, trabalhando pela educação, com muita desconfiança, viu, Amanda, das pessoas, dos educadores, propriamente dito. Nós temos enfrentado uma resistência muito grande, não apenas dos professores, mas também de gestores, coordenadores pedagógicos, porque muitos não conseguem entender como podem fazer diferente, e esse fazer diferente dá certo, saindo desse modelo tradicional. Bom, mas isso eu exploro daqui a pouco com as suas perguntas. A trajetória é essa, e vieram surgindo os livros, e hoje já são 30 livros publicados. Muito linda, né? Trajetória muito bacana. Bom, professor, deixa eu falar para o pessoal que está aqui no chat que podem mandar questões também por aqui, que eu estou visualizando, e à medida do possível a gente vai encaixando aqui também. Vi já muitas pessoas aqui, muitos professores entrando também, né? Então hoje vão ter aqui bastante professores para a gente conversar essas questões. Bom, vamos lá então. Marcos, os professores costumam dizer assim, nossa, mas essa geração, essa meninada que está na escola agora, não é possível um negócio desse. A gente ouve isso quase todo dia, né? Enfim, né, se a gente for analisar aí historicamente, né, nem sei se o conceito de gerações descreve muito bem, né, porque cada época realmente tem um contexto e acaba criando aí necessidades específicas, né, acaba tendo necessidades específicas.
E essas gerações, né, esse modelo de escola que a gente tem hoje, que eu acredito que você vai falar, ele também teve uma construção específica, né, historicamente, tal, relacionada à Revolução Industrial, e tem finalidades específicas. Esse modelo, né, ele consegue se casar perfeitamente a essa geração que está aí, que a gente ouve tanto, né, os professores falando, né, ou há um certo desencontro? Quais são essas necessidades educacionais para essa geração que está aí na escola hoje? Bem, Amanda, o modelo de escola que nós temos hoje, ele foi formatado no século XIX. É claro que, ao longo do tempo, ele foi sofrendo algumas alterações, mas o modelo básico da sua estrutura continua. Então, nós temos um prédio físico, compartimentado em salas, que são as famosas salas de aula e salas, né, para outras coisas. Nós temos nessas salas de aulas carteiras individuais, onde normalmente os alunos sentam em fileiras, uns atrás dos outros. Temos um professor que insiste em continuar a dar aula, achar que o papel dele é simplesmente ensinar, e quem quiser aprender, que aprenda, porque hoje em dia, quem não quiser aprender, ele não vai mais perder tempo com isso. Nós temos ouvido muito esse discurso também. E dizendo, boa parte desses professores, eu estou me referindo aqui principalmente a ensino fundamental e ensino médio, que essa geração atual, essas crianças e esses adolescentes, não querem nada com coisa nenhuma, e que, por isso, eles não estão ali para perder os seus lindos cabelos, se preocupando com essa geração que não quer saber das coisas. Mas eu sempre convido os professores a repensar isso. Será que o problema é da nova geração? Eu vou lembrar a minha. Eu nasci em 55, e na época em que eu fazia, né, o primeiro grau, né, que depois vai se transformar no ensino fundamental, nós tínhamos algumas professoras e tinha uma inspetora específica. Eu estudei em colégio público na cidade de São Paulo, era um colégio estadual, que é o professor Ascendino Reis, de grande saudade, lá no bairro do Tatuapé. E nós tínhamos, então, algumas professoras que já tinham esse discurso naquela época. Então, eu estou falando aqui de década de 1960, início da década de 1970, que já tinha esse discurso. E nós tínhamos uma inspetora que ela, de fato, eu devo confessar aqui, que nós tínhamos, assim, uma parte da turma que era bagunceira. Tá? Então, ela já entrava assim, olhava para nós, você, e você, comigo para a diretoria. E nós falamos, mas por que nós vamos para a diretoria? Não, porque aconteceu não sei o quê, e eu já sei. E nem adianta argumentar, todo mundo para a diretoria. Uma ou outra vez, realmente tínhamos sido nós, né? E outras vezes não. Mas vem a questão do rótulo. Então, nós éramos os culpados. Acabou. Porque professor não gosta de ser criticado. Professor não gosta de ser chamado a atenção. Normalmente, ele acha que ele está sempre certo. E aí eu vou contar um caso ocorrido. O meu grande amigo Ronaldo Gomes, que é pedagogo, psicopedagogo e etc., e ele arrumou uma folga e compareceu com a esposa na reunião de pais, na escola, onde a filha dele estudava à época. Então, quando ele chegou, ele contando a história, a professora olhou para ele e disse assim, o senhor é que é o pai da fulana? E ele disse, sim, sou eu, vim para a reunião. O senhor fez muito bem de vir, né? Porque eu preciso falar umas coisas para o senhor. E começou, claro, a falar mal da filha dele. E ele ouviu, sem retrucar nada, e no final a professora olhou para ele, olha, eu não sei se o senhor está entendendo tudo, né? Porque algumas coisas assim são ligadas mais à educação, né? O senhor não é obrigado a entender. E ele olhou para a professora, senhora, não se preocupe, eu estou entendendo tudo sim, porque eu sou pedagogo, sou psicopedagogo, especialista não sei o que lá, sou professor da universidade e tal. Então ele me disse, Marcos, ela foi do branco para o verde, para o azul, para o vermelho, aquela coisa toda, e aí eu, não, na verdade, aí eu a interrompi, professora, por favor,
A senhora já falou, está falado. Mas olha só, eu não vim aqui como educador, como pedagogo, nada disso. Eu vim como pai da minha filha, sua aluna. Só vou lhe dizer uma coisa. Saiba se colocar no lugar dos pais. A senhora acha que os pais gostam que uma professora fale mal dos seus filhos? Mas vamos à reunião? Vamos lá? E de vez em quando nós temos que dar esse choque. Porque nós temos uma escola que está formatada lá do século XIX, com professores que estão parados no século XX, mas nós temos uma geração de alunos do século XXI. Uma geração não apenas tecnológica, mas uma geração do conhecimento. Crianças que não são hiperativas, mas como crianças têm muita energia, são inteligentes, mas precisam de direcionamento ético, precisam aprender a grande regra de ouro da educação, que é aprender a fazer ao outro somente aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. É simples assim. Eu, em deslocamento aqui no Rio de Janeiro, certa vez, estava no ônibus, já chegando onde eu deveria descer, e uma galera de uma escola pública entrou no ônibus. E eles já ficaram todos atrás, e aqui no Rio de Janeiro nós saímos por trás do ônibus, pela porta do fundo, e eles ali, e não apenas eu, mas alguns passageiros, nós demos sinal, e eu estava à frente, olhando para eles, o ônibus já chegando no ponto, e eles, claro, né, para eles nós não existíamos. Então eu olhei para o garoto que estava lá bloqueando a passagem na porta, olhei para ele e disse, meu filho, olha só, você está num espaço público. Então, como você está num espaço público, tem pelo menos uma coisa que você precisa fazer. E ele me olhando, né, de cima para baixo, né, de alto a baixo, assim, e ou seja, respeitar o direito dos outros. A porta de saída do ônibus não é sua, é de todos. Aí, eu fui salvo por um colega dele, e o colega dele olhou assim, vai, ô cara, sai logo daí, deixa eles passarem. E eu falei, ainda bem, porque eu ia apanhar. E você se pergunta, mas o que está acontecendo? Esse adolescente, ele era um adolescente, ele tem uma família. Pais, avós, tios, ele tem uma família. Ele está uniformizado, ele acabou de sair da escola, ele estuda numa escola. Ora, a família e a escola são os dois grandes agentes sociais de educação. O que esses agentes estão fazendo? Ele está aprendendo o quê? Então, o problema não é exatamente dele. Ele está refletindo na sociedade aquilo que ele é e o que estão deixando que ele seja, pura e simplesmente. Então, nós temos que mudar a filosofia que rege a nossa educação, precisamos mudar as metodologias que estamos utilizando, fazê-los serem mais participativos na escola, para que eles entendam que a escola é deles. Não é aquela coisa chata para onde ele tem que ir e que ele quer sair correndo, né, o mais cedo possível. Ele precisa amar a escola, precisa gostar da escola, mas para isso ele precisa participar. E aí, então, nós temos que mudar o que estamos fazendo e parar em dar aula. Nós não temos que dar aula, nós precisamos permitir que eles façam as descobertas dos conhecimentos, que eles viajem nesse mundo com muito prazer. Então, na verdade, o professor precisa ser um facilitador, um orientador dentro desse processo. Deixar de ser, como dizia o Pedro Demo, um auleiro, porque a maioria dos professores é isso. Como uma vez chegou para mim e disse, o senhor vai me desculpar, mas eu só consigo trabalhar se eu tiver o quadro na parede e a caneta na mão. Eu falei, tá ok. Então, dentro do nosso projeto, o senhor pode se retirar. Pode ir embora, porque aqui não se dá aula. Nós vamos trabalhar com eles. Eles vão formar grupos de pesquisa, grupos de trabalho, vão fazer projetos, e nós vamos caminhar com eles, porque aprender é bom, mas aprender com utilidade, saber do que você vai fazer com esse aprendizado na vida. Então, na verdade, Amanda, nós temos tudo, mas só precisamos mudar como estamos fazendo, e isso é urgente. O Brasil hoje, e é a estatística oficial,
nós temos mais de 25 milhões de analfabetos funcionais. O analfabeto funcional é aquele que passou pela escola. Ele pode não ter terminado, mas muitos terminaram, sim, o ensino fundamental. Ele não sabe ler e interpretar, ele não sabe escrever direito, ele não sabe realizar as operações matemáticas formais. Então, de quem é o problema? É de quem está ali, na nova geração, para aprender, ou são aqueles que estão ali para, e eu vou colocar entre aspas aqui, ensinar, educar? É para nós refletirmos. Uhum. Você tocou em 2 pontos importantíssimos, né, no mínimo. 2, a questão do sentido, né, do vislumbrar um sentido naquilo que se está aprendendo, que se vai aprender, né? Porque a partir do momento que a gente fragmenta muito isso, né, perde-se o sentido da aprendizagem, aí a gente vê, né, como que é a escola sendo chata, né, sem sentido, não havendo envolvimento do aluno. Então, essa questão do sentido realmente é crucial. E a questão da ética também, né? De pensar essa escola mais ética, né? No sentido de envolver esses jovens nessas discussões para a vida, das escolhas que eles farão, né? Como jovens autônomos aí, né? E competentes no futuro. Sabe, Amanda, essa questão do sentir, nós precisamos apenas fazer uma inversão do que está acontecendo hoje. Porque o processo hoje dentro da escola, ele está na ensinagem, mas ele deveria estar, como você falou, na aprendizagem. Quer dizer, o processo hoje está centrado no professor, mas ele precisa estar centrado no aluno, no nosso educando. E a questão da ética, isso é fundamental. Enquanto nós não trabalharmos a educação ética, a educação em valores humanos, nós vamos continuar a assistir as gerações crescerem e assistindo corrupção, violência, etc., porque nem vale a pena comentar isso, porque nós precisamos falar só coisas boas. Mas nós estamos insistindo em continuar no equívoco, achando que isso não seria trabalho dentro da escola, mas seria um trabalho da família. Mas acontece que quando você entrevista os pais, eles dizem que esse trabalho é da escola, não é deles. Olha o problema. Mas, na verdade, é dos dois. Então, a escola não pode fugir dessa questão de formar cidadãos autônomos, críticos, mas responsáveis, e que pensem no coletivo, ou, como se está falando hoje, que tenham visão global. Uhum. Fazendo um gancho, né, nessa primeira pergunta, cai muito bem agora a gente falar a questão dos currículos, né? Muitas vezes a gente vê, né, nesses currículos muitas aprendizagens, né, que precisam acontecer, né? Muitos conteúdos, muitas habilidades que precisam ser aprendidas, e pensando nessa geração, nesses jovens que estão aí hoje, né? Esses currículos, eles estão totalmente adequados a isso? A gente teve aí há pouco tempo essa discussão da Base Nacional Comum Curricular, né? Teve aí toda a elaboração desse documento e os estados adequando as suas realidades agora esse novo documento. Então, e assim, né? Também impressiona, né, que esse documento é complicado para o professor, porque se a gente pegar, por exemplo, o currículo, o nosso aqui, né, do Estado de São Paulo, dos anos finais, que ficou pronto, né, acho que final do ano passado, ele tem mais de 500 páginas, né, de informações, de habilidades, de premissas, enfim, tá tudo ali, né. Existe muito, né, e no fim das contas a gente acaba deixando de lado coisas importantes. Esses currículos, eles estão adequados a essa geração? O que você pensa sobre isso? Bem, começando pelo BNCC, a primeira parte dele, quando ele foi apresentado pelo Ministério da Educação, que é aquela parte teórica toda, né, que embasa tudo aquilo que vem à frente, que é o currículo propriamente dito. Então, essa primeira parte do BNCC é excelente.
é maravilhosa. É tudo que está escrito ali, é o que nós precisamos implementar. Já a segunda parte, que é que vem efetivamente com a base curricular, efetivamente, pode rasgar e jogar no lixo. Essa é a grande verdade. Porque o BNCC é um contraditório em si mesmo. A primeira parte fala do ser integral, a primeira parte fala da ética, da espiritualidade, a primeira parte fala em trabalho por projetos, e quando você pega a segunda parte, que são os currículos propriamente ditos, eles estão formatados em sala de aula, professor que ensina, alunos seriados, divididos por idade, ou seja, vem a escola do século XIX, outra vez, e com uma carga enorme. E o que você faz com um documento de 500 páginas? Você, professor, que trabalha diariamente, às vezes em mais de uma escola, com N turmas com 30, com 40, com 50, até 60 alunos, porque essa é uma realidade que nós temos enfrentado aqui pelo Brasil. O que você faz com esse documento de 500 páginas? Então, vamos repetir o professor do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Sai rasgando e joga fora. Nós precisamos trabalhar o processo de aprendizagem. Temos que ter um currículo? Sim, mas o currículo já está lá nos parâmetros curriculares nacionais, que ninguém mais cita. Pega lá os parâmetros, o mesmo que seja, né, a BNCC, nos seus temas geradores principais, lista tudo, põe ali para os alunos e faz uma pergunta mágica. O que vocês querem aprender? O que vocês querem estudar? E comece a trabalhar com eles do ponto de partida deles. E aí você vai trabalhar com assembleia, com grupos de estudo, com rodas de conversa, apresentações dos projetos, e vai por aí afora. Pesquisa na internet, porque o celular não é um monstro devorador. O celular é uma tecnologia. E como é uma tecnologia e é neutra, por que não podemos utilizar o celular na sala de aula? Aqui no Rio de Janeiro, a prefeitura proibiu. Você não pode usar o celular nas escolas municipais. Isso é um absurdo. Porque se a escola tem rede de internet, por que o aluno não pode usar o seu celular? Se o professor, quando sai de aula, a primeira coisa que ele faz é ligar o celular e sair pesquisando e digitando. É isso que ele faz, os alunos estão olhando. E aí nós temos um problema aqui de ética. É porque se é proibido para todos. Não pode ser proibido só para os alunos. Ah, mas esses alunos de hoje em dia, se deixar, só vão ver o que não presta aí na internet. Bem, então, fecha a escola. Porque essa escola não está servindo para nada. A escola foi criada para educar. E ela não está educando. E aí o aluno dá algum problema, o que a escola faz? Expulsa. Então, nós temos que entender que o melhor currículo é aquele que leva o nosso educando, já como educando, a ser um ser humano, com sentimento, com inteligência voltada para fazer coisas boas, um ser humano que pensa no coletivo, um ser humano que vai, com seus aprendizados, saber como aplicá-los na vida. Para que depois adulto, ele não descarte as coisas que ele apenas memorizou e nada mais do que isso. Vou contar um caso pessoal. Quando eu fiz o meu ensino fundamental, eu tive um professor de matemática, ele era um expert em equações. Então, nós aprendemos tudo quanto era tipo de equação. Aí eu brinco que eu disse que eu aprendi a equação do primeiro até o 20º grau. Né? E era exercício atrás de exercício. E eu ensinava os meus colegas que tinham dificuldade. Mas aí o tempo passou. Eu não sou ligado, ou muito ligado, à área lógico-matemática. Minha área é outra, é humanas. Aí casei, vieram os filhos. E um dia a minha filha veio lá com o livro, o caderno. Pai, o senhor pode me ajudar? Claro, o que é? Matemática. Ah, tudo bem. E o que você está aprendendo? Equações. E aí eu, na mesma hora, lembrei. Eu era expert em equações. Deixa eu ver o que é. E eu olhei. E falei, isso aqui deve ser japonês. Não é possível. Porque eu não sei nada disso, eu não entendo nada disso. Eu falei, tem algum problema resolvido? Ah, tem. E eu fui olhar.
As equações já resolvidas, olhei, meu Deus, como é que chegou nesse resultado? Como é que se faz isso? Mas aí nós temos hoje YouTube, e alguém ensinou isso em algum vídeo. E aí nós fizemos a pesquisa, descobrimos, aprendemos, e aí eu me dei conta que, na verdade, naquela minha época, eu havia apenas memorizado. Eu era uma máquina de fazer aqueles exercícios, e por isso eu sabia. Mas ele, aquele professor, nunca disse para mim, para os meus colegas, para que serviam aquelas equações, onde elas eram aplicadas. Então, eu descartei o conhecimento. Eu disse ali para mim mesmo, internamente, bom, isso não serve para nada para mim, vou para outro caminho. Mas claro que serve, as equações estão na física, estão na própria matemática, na engenharia, na arquitetura, e vai por aí afora. Então, foi um ensino que, na verdade, foi apenas memorização. Então, é por aí que nós temos que trabalhar o nosso currículo, temos que dinamizar e introduzir no currículo as coisas práticas da própria vida, mas permitindo que eles mesmos, façam essas conclusões, cheguem onde nós queremos. Mas se ele escolher começar pelo item 10 aqui do currículo, ele não estudou o item 1 a 9, mas deixa ele começar pelo 10, é o que ele está querendo estudar. Mas automaticamente ele vai ver no meio do caminho que ele tem que estudar o 9, o 8, o 7, porque não tem jeito. E ele vai começar a conciliar uma coisa com a outra, a integrar tudo isso. É possível, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos de escolas que estão fazendo isso. Essa contradição, né, que você se refere da própria BNCC, será que ela advém, né, eu estou aqui pensando, criando, né, hipóteses também, ela advém da nossa própria confusão, né, enquanto momento histórico mesmo, crise, né, que a gente vem passando na educação, né, entre o tradicional e um novo que a gente não sabe muito bem o que é, como tem que ser, e a gente tenta misturar aquilo que já foi, né, daquele jeito que a gente aprendeu com uma coisa que a gente ainda não sabe como é que tem que ser. Eu acho que vem um pouco disso, né, dessa mistura, essa crise vivenciada pelos educadores atualmente, né? Olha, quem quiser saber melhor, então, essa questão dessa transição, de sairmos dessa escola tradicional, esse ensino bancário, como dizia o nosso Paulo Freire, para conhecer a escola inovadora, como nós estamos chamando hoje, primeiramente, faça um recuo no tempo e vá conhecer a história das escolas novas, implementadas por Celestin Freinet, né, pela Maria Montessori, Claparede, Kirchstein e tantos outros, Adolphe Ferrieri, enfim. Nós temos uma gama de grandes educadores, e aqui no Brasil, nós não podemos deixar de citar o Anísio Teixeira, que fizeram a famosa Escola Nova, escolas revolucionárias entre o final do século XIX e toda a primeira metade do século XX. Ainda aqui no Brasil, nós temos também que citar o nosso Lauro de Oliveira Lima, para conhecer a escola nova, porque a escola inovadora de hoje, ela tem as bases nesses projetos da escola nova, os escola novistas da época. E hoje, dá uma visita aí na internet, vai no YouTube, e vai lá, digita lá, Escola da Ponte, Escola Professor Amorim Lima, Escola Professor Campos Salles, e entre outros. Põe lá, Escola Inovadora, e vai ver o que vai aparecer. Aqui no Brasil, em 2016, o Ministério da Educação, na época, infelizmente não teve continuidade, mas na época reconheceu 178 escolas e organizações por todo o Brasil que foram diplomadas como organizações inovadoras e criativas da educação básica brasileira. O universo ainda é pequeno, é verdade, que se nós imaginarmos que nós temos mais de 5.000 escolas no Brasil, você considerar apenas 178, mas elas existem, estão fazendo diferente. E aí nós vamos saber o que é essa escola nova e ver que não é um bicho de 7 cabeças, e que é possível você sair da escola tradicional para paulatinamente ser uma escola inovadora. Muito bem.
Marcos, nós temos duas perguntas aqui nos comentários que acho que dá para a gente casá-las. A Eliana citou há pouco a questão das metodologias ativas, o que você pensa delas, né, a respeito delas, que a gente fala muito hoje, né, a respeito disso. E o Fernando, ele voltou, né, na questão da educação bancária que você citou, e ele falou que também nós, professores, sentimos um certo medo, né, uma insegurança em modificar os nossos métodos por conta dessa questão de se perder o controle daquele conteúdo programático, porque estou até aumentando um pouco aqui a pergunta, se me permite o colega, né, porque a gente tem, né, um determinado número de habilidades, de conteúdos a serem cumpridos num bimestre, e nesse tipo de ensino que você cita, né, nesse tipo de escola, eu imagino que a gente não consiga ter essa velocidade, né, que a gente espera hoje, por exemplo, né, tantas habilidades para um curto período, por exemplo, de um bimestre. Então, ele coloca a seguinte pergunta, né, o que o senhor recomendaria como ponto de partida para começarmos uma mudança? Optando, por exemplo, pelo aprendizado baseado em projetos? Por isso que eu disse que as duas casam, né? Porque também tem a ver com as metodologias ativas. Com certeza. Bom, primeiramente, o professor precisa entender que ele precisa se desconstruir. Porque se eu, professor, não me desconstruir, ou seja, as minhas crenças, o que eu aprendi, o que eu achava que devia fazer, que seria o certo, nada vai dar certo, nada. Então, eu preciso me desconstruir e dizer para mim mesmo, bom, eu estou vendo uma coisa completamente nova, mas eu preciso dizer para mim que eu vou acreditar, vou fazer todos os esforços e tenho que tentar para ver se realmente vai dar certo. O problema é que, a priori, nós já descartamos. Conversando com o nosso José Pacheco, dizendo assim, pois é, aí vem o professor, pois é, professor, sabe, eu gostaria muito que fosse assim, mas, e aí vem mas, porém, entretanto, contudo, ou seja, ele não quer sair da sua zona de conforto, ele não quer sair do seu lugar. E aí, como o Pacheco disse para mim, Marcos, eu já aprendi e passo a lição para você, não perca tempo com esse professor. Nós precisamos do professor que queira realmente mudar, fazer diferente, para não ter esses péssimos resultados que nós estamos vendo. E um bom início, então, é trabalhar com essas chamadas metodologias ativas, e, entre elas, trabalhar por projetos. Que, aliás, a Escola Inovadora tem isso como uma das suas bases, em que você vai pegar a sua turma de alunos, já que a escola está formatada assim, vamos iniciar trabalhando com a formatação da nossa escola. Então, você tem uma sala de aula e você tem alunos com você. Mas você vai parar de ensinar. Você vai, então, formar grupos de 5 até 6, né, no máximo, né, e eles vão começar a trabalhar em grupo. Como é que você vai fazer? Você vai dar para eles assim, olha, aqui na minha disciplina, nós temos que estudar isto, isto, isto e isto. Vocês estão livres, cada grupo, para escolher o que quer estudar, por onde quer começar. No início, os alunos vão desconfiar, né? Achar que o professor está fazendo uma pegadinha conosco, né? Não, não é pegadinha. É isso mesmo. Eu não vou dar aula, mas vou trabalhar com vocês. Então, cada grupo está livre para escolher o tema que quiser. Só que essa liberdade, na verdade, ela é disciplinada, porque eles vão preencher uma folha de projeto, ou seja, qual é o tema que vão estudar, quem forma o grupo, o prazo que vai ser dado para que esse estudo seja feito, quais são os objetivos a serem alcançados, como que a avaliação será feita. E, a partir daí, o professor vai orientá-los, vai indicar livros, vídeos, etc., o que eles podem fazer dentro da pesquisa naquele prazo. E o professor acompanha, faz os esclarecimentos quando forem necessários, mas são eles que estão trabalhando. Muito bem, agora vamos à avaliação. Como é que vai ser avaliado isso? Nada melhor do que fazer roda de conversa. Então, todo mundo fazendo a roda lá na sala, e cada grupo vai expor, né, aquilo que pesquisou, que estudou e compreendeu.
Eu vou dar aqui um exemplo prático, acontecido no Centro Educacional Conhecer, lá em Leopoldina, Minas Gerais. Eu estava presente, acompanhando a roda de conversa, e os alunos que estavam na faixa etária de 7, 8 anos, estavam apresentando seus projetos de pesquisa sobre as aves. E um grupo estava falando especificamente sobre os morcegos. E disseram assim, bom, na nossa pesquisa nós descobrimos que a maior parte das espécies de morcego vivem principalmente na América Latina. E aí uma aluna que não era do grupo levantou a mão, porque tem disciplina. Quando um aluno levanta a mão, o que está apresentando para, porque esse aluno quer indagar alguma coisa. E, passada a palavra, ela perguntou, onde fica a América Latina? A dúvida, tranquila, isso mesmo. Só que eles se entreolharam lá no grupo e descobriram que eles também não sabiam. Eles não tinham se preocupado com isso. E ficou o problema, e agora? E aí olharam para mim, né? Bom, o professor Marcos está aqui na roda de conversa, mas é uma tábua de salvação. Mas aí vem a nova metodologia. Então, eu olhei para eles assim, muito bem, vocês querem a minha participação. Então, vamos lá. A informação é que os morcegos vivem principalmente na América Latina. Eu quero saber se Leopoldina, a cidade de Leopoldina, tem morcego. Tem morcego aqui? Bom, aí vieram as histórias, né? Lá na casa da minha avó, no sítio do meu tio, e não sei o quê, tem morcego em Leopoldina. Ótimo. E Leopoldina fica em que país? Ah, Brasil, nós somos brasileiros. Se tem morcego em Leopoldina, Leopoldina fica no Brasil, tem morcego no Brasil? Claro que a resposta espontânea é sim, ou é claro, tio, mas aí você faz ainda. É claro por quê? Qual foi o seu raciocínio para chegar a essa conclusão? Eu quero a explicação. E eles vão ter que explicar. E aí, nesse tipo de raciocínio, chegamos à conclusão que o Brasil também fazia parte da América Latina, já que o Brasil tem os morcegos. Mas onde fica a América Latina? Não, a resposta não tinha sido dada. Eu disse, bom, agora eu tenho que parar, porque vocês têm que estudar. Na minha época, eu iria indicar que vocês olhassem assim o Atlas Geográfico, mas que vocês não devem saber o que seja isso, certo? Mas tem o Dr. Google, o Dr. Google é uma grande fonte aí. E aí, então, a professora pegou a palavra e disse assim, pois é, então vamos fazer o seguinte, o grupo vai encerrar a sua apresentação, mas vai ganhar mais uma semana, porque vocês não passaram pela avaliação. Vocês não sabem onde fica a América Latina. E a dúvida ficou aqui no grupo. E aí, então, eles ganharam mais uma semana para continuar o projeto. Aí, o outro grupo apresentando sobre as aves que voam, e eles fizeram, então, uma afirmação taxativa. Só existe uma ave em todo o planeta que não voa. É a galinha. Ah, todo mundo começou a levantar a mão. Não, lá no sítio da minha avó já vi uma galinha voar. E agora? A galinha voa ou não voa? E aí o grupo ganhou também mais uma semana. Pois como que vocês podem dizer que concluíram a pesquisa e já aprenderam tudo? Agora vocês vão ter que pesquisar se essa galinha voa ou não voa, porque asas ela tem. E aí? E assim a roda de conversa vai, a assembleia, e as avaliações vão sendo feitas. E o professor, que é o orientador de cada grupo, ele sabe quem estudou e quem não estudou. E se for o caso de dar nota, de dar algum tipo de conceito, já que nós temos que obedecer à atual legislação, você vai ver, ó, o grupo aqui, o grupo A, vamos lá, a Mariazinha vai receber 7,5, o Joãozinho 8,5. É claro que eles vão questionar, espera um pouco, nós fazemos parte do mesmo grupo e cada um tem uma nota diferente, um conceito diferente? Sim, porque eu trabalhei junto de vocês, eu vi quem se esforçou, quem de fato pesquisou, quem se interessou, quem foi atrás dos materiais, e etc. Então, não pode ter uma única nota. Vocês entenderam? E aí eles entendem, puxa, realmente nós temos que ser responsáveis. Acabou esse negócio que eu não faço nada, mas me penduro no grupo. Eu vou ganhar a nota que eu não mereço. Então, é uma questão de acreditar nessas novas metodologias e, como professor, iniciar isso com a minha turma, na minha sala de aula. Aos poucos, os colegas vão começar a pensar, vem cá, o que você anda fazendo lá?
É porque os alunos vão falando isso e aquilo, a coordenação vai chegar junto de você, e mesmo que chegue para você para dizer que você não pode fazer aquilo, não tem problema. Pegue a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e mostra para esse gestor, para esse coordenador, os artigos 22 até 24. Faça ele ler. E diga, quem disse que eu não posso? Está na lei. E aí você começa até ter uma equipe para pouco a pouco começar a fazer diferente. É uma questão mesmo de desconstrução, né? Daquilo que a gente vivenciou enquanto aluno e descer aquele degrau, né? Que o professor, que nós todos, né? Eu também me incluo, que a gente ainda tem a necessidade de se sentir hierarquicamente, né? Em algum outro patamar e a gente não consegue estabelecer aquela relação direta. E um outro ponto importantíssimo que você toca é a questão da investigação, né, desse aluno, ele vai sendo chamado, né, algo como a maiêutica socrática, né, ele vai sendo chamado ao diálogo e à reflexão, à criação de hipóteses. Então, assim, muito bacana. O pessoal aqui nos comentários está elogiando bastante, está falando também da questão da mudança, né, que é algo que tem que se querer, né, realizar, não é algo automático mesmo, é algo que a gente tem que se dar conta da necessidade dela e iniciar o processo, né, ainda que em outras instâncias isso não ocorra, mas enquanto ela tem que ocorrer mesmo no campo individual primeiro, né? Isso aí. Bom, professor, então agora eu gostaria que você falasse um pouco a respeito daquela distinção, né? Eu li há algum tempo já nas suas redes, né, fazendo aquela distinção que para muitos de nós, né, ela já é algo real, algo concreto entre o ensinar e o educar, né? Mas ao mesmo tempo a gente lê muito ainda nas redes, né? A família educa, a escola ensina, né? E aí, muitos colegas professores também ainda têm essa visão, né? Então, o que a gente diria para esses colegas que ainda acreditam que seu papel é exclusivamente esse ensino? Bem, o professor, na verdade, precisa ser um educador, na plenitude dessa palavra, e precisa entender que, embora, ao longo do tempo, nós tenhamos, de fato, substituído o educar pelo ensinar ou pelo instruir, mas que isso não é educação. O ensinar faz parte da educação, mas educar é proporcionar ao nosso educando que ele tenha o espaço para realizar o seu desenvolvimento cognitivo e emocional, como ser integral que ele é. Nós temos que lembrar que crianças e jovens são seres humanos, são pessoas, como nós também somos. Portanto, eles têm sentimento. Eles também têm inteligência, sim, mas que está precisando de um toque, precisa desabrochar. E que nós não estamos na escola para fazer o papel apenas de ensinar. E dizer que as questões, por exemplo, de comportamento não tem nada a ver conosco, porque isso é um problema só da família, é um problema dos pais. A grande educadora brasileira, Tânia Zaguri, ela fez certa vez uma pesquisa em que ela entrevistou, ela com a sua equipe, 10 mil professores e 10 mil pais. Ela apresentou os resultados da pesquisa na Concha Acústica da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A Concha Acústica da UERJ é enorme e cabem praticamente 4 mil pessoas lá dentro. E ela fez a apresentação da pesquisa apenas e tão somente para professores. Então, a Concha Acústica da UERJ é lotada de professores. E ela, então, destacou uma questão. Foi perguntado aos professores onde está a causa dos problemas que você enfrenta na escola com os seus alunos. 99% dos professores responderam que a causa estava lá na família. Porque os pais de hoje não controlam os filhos, não dão limites, não sabem educar. Ok. Aí, mesma pergunta foi feita para os pais. Onde vocês acham que está a causa dos problemas que vocês enfrentam
com os seus filhos dentro do lar. 99% disseram que o problema está nessa escola. Essa escola que não sabe mais educar. Esses professores. Estava assim. Então, ela olhou para a plateia e disse assim, aqui dentro, nós só temos professores. Eu gostaria que vocês levantassem a mão se vocês também forem pais. Quem é pai e quem é mãe, levanta a mão. Foi aquele universo, né? Levantando a mão. Perceberam a situação? Enquanto professor, você diz que a culpa é dos pais. Mas enquanto pai ou mãe, você diz que a culpa é do professor. E aí, a culpa é de quem? Porque vocês estão se culpando. Mas desde quando nós temos que, ou podemos separar uma coisa da outra, ou seja, a família da escola, a escola da família, os pais dos professores, os professores dos pais, todos nós somos educadores. Mas vocês sabem qual é o problema? É que tanto os pais na família, quanto os professores na escola, se perderam da educação. Não sabem mais educar. E aí você vê uma criança de 2 anos de idade, dando ordens aos seus pais. Você quer comer o quê? Mas é uma criança de 2 anos. Desde quando a criança de 2 anos escolhe o que quer comer, onde quer sentar, que roupa quer vestir, e vai por aí afora. Se quer ficar com a vovó, se quer ir para casa. E os pais baixam a cabeça. E os professores é a mesma coisa. Mas, professor, por que eu tenho que aprender isso? Porque está no currículo e vai cair na prova. E ele não pode pensar diferente. Ele não pode questionar absolutamente nada. Nós estamos preocupados em ensinar. Educar é desenvolver as potencialidades de forma equilibrada do nosso educando, seja ele quem for. E para isso nós precisamos quebrar esse paradigma do ensinar. E temos que voltar urgentemente ao educar. Mas eu não educo falando, eu não educo ensinando conteúdos. Eu educo com o meu exemplo. Eu educo permitindo interatividade. Eu educo caminhando com ele. Todos os professores precisam entender que não estão na escola e na sala de aula para dar aos seus alunos aquilo que eles têm de conhecimento. O professor só pode dar aquilo que ele é, e nada mais do que isso. E se ele não for, e aí a questão da ética, tudo que ele ensinar não tem validade. Eu estive certa vez num colégio, que no caso era particular, mas o exemplo é para qualquer escola pública ou particular, em que eu estava na sala dos professores, a hora do intervalo, e tinha uma plaquinha lá na porta de entrada, uma famigerada plaquinha, me deu vontade de arrancá-la, mas eu não podia, já que eu era um visitante, estava lá, proibida a entrada de aluno. Eu não sei por quê. Por que o aluno pode entrar naquela sala e conversar com seus professores? Mas não podia. Então, 2 alunas, já adolescentes, chegaram na porta, pararam ali, para perguntar se o professor de biologia lá estava, porque eles queriam conversar com ele. Ele estava. E ele estava coordenando, na época, na escola, todo um projeto de esclarecimento sobre os malefícios das drogas. Amanda, você já pode imaginar o que ele estava fazendo lá no outro canto da sala. Fumando. Ele estava lá fumando, tragando o seu cigarro. E elas viram. E como eu estava mais próximo da porta, ouvi quando uma falou para a outra, olha lá, que está fumando. Depois vai lá para a sala para falar aquelas coisas lá para nós. Quem é ele se ele tem esse vício? Ou seja, todo o projeto que ele coordena foi por água abaixo. É um navio a pique. Ele não é exemplo. Ele esconde o fato, mas elas descobriram, e isso espalha pela escola rapidamente. Ele fuma escondido, mas depois vem dizer para nós não fumarmos, que a droga é isso, que a droga é aquilo, quando ele se droga, porque o cigarro é uma droga, o aperitivo é uma droga. Então, nós temos que conciliar as duas coisas. Parar de ensinar, paremos para o campo da educação, e lembrar que a educação é aquilo que nós somos, porque a educação mais importante é a educação ética, é a educação que vai propiciar que eles consigam, na sua formação, no seu desenvolvimento, ter o senso moral para discernir o que é bom
e o que não é bom para ele e para os outros. Fantástico. Professor, eu disse nos áudios que eu havia mandado que isso aqui ia se tornar um seminário, tá? Eu não estou nem no meio ainda, mas nós vamos ter que marcar outras ocasiões. Então já fica comprometido, tá? Enfim, ó, vamos para uma outra pergunta. A questão que eu gostaria muito de falar a respeito das equipes gestoras também, das nossas escolas. Muitas vezes a gente sente, né, aqui em 2016, a gente fez um ciclo de algumas formações já a respeito do socioemocional, dando importância a essas questões. E a gente percebia que muitos gestores, muitos coordenadores ali presentes também sentiam da mesma forma como nós, né, a necessidade desses temas. Mas vamos pensar numa escola que o professor tenha já essa visão mais ampla, né, deseje realizar essa formação mais integral do seu aluno, e ele esbarre numa equipe gestora ainda um pouco tradicional, intransigente, resistente. Como que a gente pode, que tipo de ferramentas, né? Uma formação específica. Eu faço referência também, né, à sua publicação a respeito da gestão humanizada, que eu acho muito importante. Fala um pouco disso para a gente. Não resta dúvida que a gestão escolar é muito importante, né? Nós precisamos ter gestores dentro da escola. Só que esses gestores precisam entender que hoje, quando falamos da gestão humanizada ou da gestão servidora, que é uma gestão aberta, democrática, que vai permitir que professores, funcionários de apoio, pedagogos, alunos, pais e responsáveis participem. Aí nada melhor do que implementar paulatinamente na escola as assembleias. Aí, nossa, mas se todo mundo vai dar opinião, se todo mundo vai poder falar, se todo mundo vai poder fazer exigências, como é que nós vamos fazer? Vai formar os grupos de trabalho e vai, pouco a pouco, depurando as ideias, mas permitindo que aquilo que é bom aconteça. E vai avaliando dentro desse processo. O gestor precisa entender que ele tem que ser um grande apoiador dos professores. O professor não pode ficar sozinho. Ele depende da coordenação pedagógica, ele depende da gestão para muitas coisas. Alguns gestores, principalmente da escola pública, eles dizem que eles estão amarrados. A Secretaria de Educação não permite, é muita cobrança, são relatórios a serem feitos, é currículo a ser cumprido, carga horária, etc. De fato, nós temos uma burocracia excessiva, mas que não impede que o gestor quebre paradigmas. Volto aqui a me referir à nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é uma desconhecida dos educadores, e a LDB diz que a escola, ela pode, está lá, artigo 24, ela pode se organizar por seriação, por idade dos alunos, pode se organizar por grupos de estudo, etc, etc. Elenca quase 10 formatos ali de organização escolar. Vou dar um exemplo prático aqui, que é o Conhecer lá em Leopoldina, quando bateu a fiscalização. Lá em Leopoldina, em Minas Gerais, o Conhecer responde à Superintendência de Ensino da Secretaria de Estado de Educação, como escola particular. E aí a inspetora chegou lá, olhou a escola e, claro, ela está burocratizada, ela está formatada nessa coisa toda, e ela queria ver diário de classe, notas, e vai por aí afora. Tudo que o Conhecer não faz. E aí dá um problema sério, né? Conhecer uma escola inovadora reconhecida pelo MEC. E aí, então, nós sentamos e conversamos, e aí vamos flexibilizar isso. Olha só, a gestão pega aí a secretária, tá? Ela quer porque quer o diário, tá? Ela quer ver notas lançadas de 1 a 10, ela quer ver isso, não tem problema. Vamos pegar o que nós fazemos, o processo de avaliação integral, contínuo que é feito aqui dentro,
E vamos, então, transformar em números. E a secretária lança tudo, ela senta aí e fica lançando tudo dos diários de classe. Não tem problema. Então, o que acontece? Nós descobrimos que a escola pode ser diferente, mas obedecendo à legislação e obedecendo à burocracia da Secretaria de Educação. Aí a mesma inspetora foi olhar, então, a escola. E, acompanhando, então, a diretora, disse, eu quero ver aí a sala da turma aí da sexta série. E aí a nossa diretora olhou para ela, não tem. É como que não tem? Eu acabei de ver o diário de classe, tá, não sei o que lá. Sim, mas na prática não tem. Nós não temos uma sexta série, nenhuma sala para sexta série. Porque os alunos aqui trabalham em grupos de pesquisa, desenvolvendo projetos juntos e misturados. Agora, eu posso mostrar, né, os locais onde eles ficam com as professoras monitorando, orientando. Vamos entrar aqui no espaço tal. E ela então ficou maravilhada, que viu todo mundo lá com as carteiras juntas, formando os grupos de trabalho, aquela coisa toda, grupos de responsabilidade, e não sei o quê. Né? E ela, quando saiu dali, ela saiu da sala, aí a diretora me contando, diz assim, mas isso não pode. Ué, não pode? Por que não pode? Onde está escrito que não pode? Não, não sei, mas eu acho que não pode. Pode sim, está na LDB, nós podemos ter esse tipo de organização, não tem problema nenhum. E olha, tem várias escolas públicas aqui por esse Brasil que já estão nessa organização e autorizadas pelas suas respectivas secretarias de educação. Eu sei, eu estou com a cabeça confusa. Coitado da nossa inspetora. Então, é possível. Dá para fazer, sim. É claro, gente, não é para sair derrubando as paredes, atropelando todo mundo, fazendo campanha para tirar o gestor. Não é por aí. Nós precisamos conquistar os nossos colegas, nos conquistar a gestão e mostrar que uma gestão participativa, humanizada, que é justamente o gestor que sente o outro, que sabe trabalhar com o outro, é o ideal para dentro da escola. Pode levar muito tempo para ter essa transformação, mas nós não podemos desistir. E vamos fazendo a nossa parte, e aos pouquinhos, pega um livro que fala sobre isso, deixa lá, sobrando lá na secretaria, o gestor vai passar, vai bater os olhos, quem sabe ele pega o livro, ou um texto, daqui a pouco você convida para ele dar uma olhada lá na sala, no trabalho que você está fazendo, e os bons resultados desse trabalho, porque em princípio ele não acredita, mas quando ele enxergar os resultados, pouco a pouco ele vai passar a acreditar e de repente vai chegar para você, vem cá, me explica melhor isso daí. Pronto, começou o processo. E assim vai. Mas eu faço um apelo aqui a todos os gestores escolares para que se humanizem, para que acreditem no novo. O novo necessariamente não é ruim. E aquilo que nós estamos fazendo até o dia de hoje, necessariamente não é bom. Então, basta pensar nisso e acreditar. E lembrar que a melhor gestão é a gestão servidora. É a gestão que sabe trabalhar em equipe. E é isso que nós estamos precisando. Muito bem. A gente estava falando da questão da família, né? De como que uma família que tem uma visão mais ampla, uma visão mais integral, uma educação mais humanizada, pode interferir no contexto de uma escola que tem uma visão mais tradicional, né? Como que ela pode interferir positivamente nessa escola? O que ela pode trazer de ideias? Bom, isso aqui é um processo de namoro. Os pais precisam tomar muito cuidado para não bater de frente com a direção, a coordenação da escola, ou mesmo, né, os professores que lidam com os seus filhos. Porque a escola é tradicional. A escola tem o seu próprio projeto pedagógico, obviamente que a escola acredita no seu projeto pedagógico e na metodologia, né, que o utiliza dentro desse projeto. Então, os pais têm que evitar de chegar lá na escola
e já com ideias outras, e querer derrubar tudo, mudar tudo e exigir que a escola faça diferente. Isso não vai dar certo. Então, que esses pais, antes de mais nada, procurem interagir com a escola, com os espaços que a escola oferece. O melhor espaço de interação é a famosa reunião de pais. Então, esforcem-se por comparecer na reunião de pais e serem participativos nessa reunião. Mas sempre isso. Você vai ser participativo, mas sem atacar. Então, você vai discutir algumas ideias e vai mostrar aos professores o seu interesse. E vai localizar entre os educadores dessa escola aqueles que também tenham uma mentalidade mais aberta, um conhecimento mais amplo, em que as ideias possam se casar com as suas ideias enquanto pai e enquanto mãe. Então, participe das festas, é um processo de namoro, para que os pais percebam até onde podem ir. Nós temos algumas escolas que permitem muito pouca interação, muito pouca participação dos pais. Se de todo os pais estiverem insatisfeitos e perceberem que não tem espaço, que não adianta chegar com nenhuma nova ideia, que isso é automaticamente rejeitado, esses pais têm todo o direito de trocarem seus filhos, de tirarem seus filhos dessa escola e procurar outra escola. Mas esse é o último recurso. O ideal é esse, que os pais façam essa aproximação, pouco a pouco semeiem alguma ideia nova, se coloquem sempre à disposição para auxiliar a escola, sejam participativos naquilo que a escola permite que eles sejam participativos, e aí sim, com o passar do tempo, quem sabe eles vão podendo encontrar novos espaços de participação, semeando novas ideias. Então, essa é a minha recomendação aos pais. Evitar brigar, evitar debater de frente, mas conseguir ampliar esses espaços participativos, de troca de ideias, e quem sabe, com o tempo, este e aquele educador começam a absorver alguma coisa nova. É o melhor caminho, mas sempre entendendo que a resistência é grande. Como eu já falei no início, em princípio, os educadores não gostam de receber críticas. O professor não gosta, né, de ser apontado como a causa do problema que está acontecendo. A gestão escolar, a coordenação pedagógica vai defender o projeto pedagógico e a metodologia até onde puder. E isso é natural, porque, afinal de contas, eles trabalharam para formatar aquilo, para colocar tudo aquilo em prática. E eles vão olhar para você, enquanto pai ou enquanto mãe, sempre naquela perspectiva. Quem é esse pai? Quem é essa mãe para chegar aqui para falar essas coisas? Por acaso eles são formados em pedagogia? Por acaso eles sabem o que é educação? Nós vamos sentir logo isso. Então, que esses pais não tenham pressa, mas que saibam preparar esse caminho dentro da escola para ter maior participação e poderem disseminar outras ideias e aí começar a ver algumas coisas diferentes ao longo do tempo acontecer. Eu gostei bastante dessa ideia do namoro, né? É bem isso mesmo. Você não chega para sua namorada ou para o seu namorado e diz assim, olha, eu estou perdidamente apaixonado por você e quero casar semana que vem. Ninguém faz isso, não é? Porque vai ser um choque, é uma coisa assim impensável. E a mesma coisa, eu não posso chegar na escola, você, olha só, hoje eu vim aqui para essa reunião aqui para dizer que vocês têm que mudar o projeto de vocês, que vocês têm que mudar tudo como estão fazendo dentro da sala de aula. Isso vai ser um choque. E não vai dar em bom resultado. Vai ter sucesso, né? Com certeza que não terá sucesso, com certeza. Bom, Marcos, então, ó, naquele livro, né, famoso, aquele relatório da Unesco, que acho que todos os educadores já leram em algum momento, né, Educação, Tesouro a Descobrir, Jacques Delors, ele fala, né, que a educação ajuda a construir na humanidade paz, liberdade e justiça social. Como é que a gente pode, então, né, que relações que a gente pode
que relações podem surgir, então, né? Quais relações são essas entre educação e paz? Bem, o Jacques Delors tem toda a razão, com certeza. Mas se sairmos do nosso pedestal de ensinar, que eles falam de educação, e a nossa educação atual, ela precisa urgentemente se voltar para a formação ou desenvolvimento de valores humanos, ou, eu vou utilizar aqui uma palavra que boa parte dos professores não gostam de ouvir, e vão logo rebater dizendo que isso não tem nada a ver com eles e com a escola, mas que é trabalhar o desenvolvimento das virtudes deles, enquanto educadores, e dos nossos alunos, que são os educandos. Paz, justiça, ética, são valores, e nós precisamos trabalhar isso. Por não estarmos trabalhando, é que estamos assistindo uma geração atrás da outra, entrando na sociedade, tomando conta da sociedade, mas com valores invertidos, pensando em si mesmos, só no aqui e agora, ou pensando no máximo em seus grupos de amigos ou de interesses, mesmo que isso vá prejudicar os outros. Então, é urgente nós trabalharmos isso na escola, que é desenvolver a famosa cultura da paz. Você faz isso trabalhando, por exemplo, mediação de conflitos. E na mediação de conflitos, transformando o pior dos alunos, o mais violento deles, em mediador. Alguém já deve estar pensando, isso é impossível. Como que vai fazer uma coisa dessa? Não, é possível, sim. Vamos dar também exemplo prático aqui. Você pega 2 alunos, e se pegar a tapas, você vai chamá-los e vai sentar com eles. E vai perguntar para o primeiro, vem cá, o que foi que aconteceu? E você vai ouvir e pedir que o outro ouça também. Então, ele vai contar a sua versão da história. Depois que ele terminar, você vai se voltar para o outro. Muito bem, agora é você. O que foi que aconteceu? E aí você vai ouvir a versão dele. Normalmente, você acaba ficando com 2 versões do que aconteceu. E aí você volta para o primeiro. Olha só, você contou o fato do seu jeito, ouviu o que o seu colega falou agora, como que ele contou. Muito bem, agora eu quero ouvir você de novo. O que foi que aconteceu? Você quer corrigir alguma coisa, completar alguma coisa? E é normal ele mudar a versão primeira. E você volta para o segundo e vai fazer a mesma coisa. E aí, então, depois de ouvir as versões, você vai, então, começar a caminhar para resolver o conflito. Muito bem. Temos um conflito, certo? E vocês sabem que a violência não vai resolver, não é mesmo? Porque tudo começou porque ele falou mal da sua mãe. Você ouviu ele falar mal da sua mãe, você deu um tapa nele. Ele levou o tapa, o que ele fez? Ele pegou e deu um chute. Aí você, certo? Olha só, se a violência resolvesse, vocês já eram amigos, tranquilos, porque um foi violento com o outro mais de uma vez. Então, peço a vocês que encontrem aqui e agora uma solução. Normalmente eles ficam calados no primeiro momento. E aí, então, você brinca um pouco com eles assim, olha, eu não tenho problema de ficar aqui dentro da escola, o tempo que for. Tá? Agora, o problema é que tem hora para fechar a escola, tem a hora do almoço, do lanche, etc., que nós vamos perder, né? Enquanto vocês ficarem calados. E aí, como é que nós fazemos para resolver o conflito? Aí um vai dizer assim, tudo bem, eu pego ele lá fora. Sim, mas pegá-lo lá fora não é resolver o conflito. Você está transferindo a violência. É apenas de local. Você não vai mais ser violento com ele aqui dentro, mas vai ser violento com ele lá na rua. Mas ele também terá o direito, então, nesse caso, de ser violento com você também. Eu quero solução. Como resolver o conflito? Vem cá, o que ele falou da sua mãe é verdade? E, do momento, ele olha para você com os olhos arregalados e diz, claro que não, tio. Onde você viu isso? Ora, então, se o que ele falou é mentira,
porque você ficou incomodado. Olha, tem um ditado antigo, lá dos meus bisavós, porque é muito antigo mesmo, tá? E nós precisamos aprender a ouvir certas coisas por um ouvido e deixar sair pelo outro. Ou seja, deixa para lá, tá? Tem que fazer esse aprendizado. Mas e aí, agora, como soluciona? Aí um deles diz assim, bom, posso pedir desculpa? Ótimo, tudo bem. Vem cá, você aceitaria o pedido de desculpa dele? Aí vem aquela famosa frase, pode ser. Tudo bem. Então vai lá, você quer estar afim? Então pede desculpa para ele. Só que ele fala, olhando para o chão, para o lado, fala baixinho, e aí você corrige. Não, não, não. Você tem que olhar nos olhos dele, colocar essa voz para fora e pedir a desculpa. Então vamos de novo. E aí ele acaba fazendo, tá, desculpe. E aí, você aceita esse pedido de desculpa? Pode ser. Bom, então pode ser, de repente pode ser que você aceitou. Certo? Estamos resolvidos? Estamos. Não estamos, não. Está muito frio. Está muito frio, está faltando alguma coisa aqui. Até que finalmente um deles vai se movimentar. Vai dizer assim, bem, um abraço? Pô, não sei, eu não sei. Vocês acham que se vocês se abraçarem aí resolve? Pode ser. Então vai, já que pode ser, vamos nos abraçar. E aí eles acabam se abraçando, meio constrangidos no início. Você entra no abraço, diz assim, viu como é bom nós estamos aqui em paz? Viu como é bom sermos amigos, ao invés de inimigos? E viu como tem solução para as coisas sem ser a violência? Então, quando você começa a trabalhar isso, você está conquistando, você está educando. Mas eu já sei, alguém vai comentar, bom, mas e o tempo que se perdeu nisso? Não, perder tempo é quando você, dentro da sala de aula, fica lá gritando, chamando atenção, ameaçando, colocando para fora, e vai por aí afora. Aí você está perdendo tempo, porque você não está resolvendo absolutamente nada. A mediação de conflitos, mesmo que ela leve 10 minutos, 15 minutos ou mais, você está conquistando e está educando. Aconteceu numa escola pública de Brasília, que era uma escola muito violenta, uma ONG realizou todo um projeto de mediação de conflitos, e a melhor aluna em mediação de conflitos era a que era a mais violenta de todas, que não levava desaforo para casa. Mas ela descobriu na mediação de conflitos que é possível viver em paz. Então, tudo isso faz parte da educação, para desenvolvermos essa cultura da paz e termos pessoas mais humanas, mais pacíficas, mais solidárias, mais éticas, vivendo aí na nossa sociedade. Muito bem. Aqui, acredito que seja um professor, ele está comentando a respeito do ensino à distância que nós temos vivenciado nesse período de pandemia, das aflições, né? Acredito que são aflições mais ou menos gerais de nós, professores, todos nós estamos nesse barco aqui, de não encontrar uma forma significativa para fazer com que os alunos busquem aprender algo que seja significativo nesse formato. Então, ele gostaria de saber se é possível fazer com que os alunos, que às vezes sequer têm acesso, né, à questão da tecnologia, de um computador ou de um celular, aprenda algo dessa maneira. Então, a gente está falando de aprendizagem. Eles conseguem aprender dessa forma? Além das questões que envolvem, né, ter ou não a ferramenta, enfim. Nós estamos vivendo, neste momento da pandemia, uma situação complexa e para a qual não estávamos preparados. Não houve nenhum tipo de planejamento. No início não se acreditou que realmente precisássemos fazer o isolamento e o distanciamento social. E assim, praticamente de repente, no mês de março, as escolas fecharam. Mas só que alunos não podiam ficar abandonados. Nós temos uma lei, a lei exige X número de dias letivos, carga horária, e fazer o quê? Então apelou-se para a educação à distância, que é uma boa ferramenta. Mas sem planejamento, com professores não preparados,
muitos, inclusive, desconhecendo essa ferramenta, nem sabem como é que se trabalha com educação à distância, nunca lidaram com uma plataforma de educação à distância. Aliados com esse problema de que nem todo mundo tem acesso à internet de boa qualidade, nem todo mundo tem um computador em sua casa. Muitas crianças, muitos jovens, têm apenas um celular, e nada mais do que isso. E muitas vezes pré-pago, portanto, ele tem limitação para utilizar a internet. Então, nós descobrimos um verdadeiro gargalo nessa situação toda, e nós estamos correndo atrás, essa que é a verdade. Mas nós não podemos demonizar a educação à distância. Não? E a educação à distância não veio substituir a educação presencial. Na verdade, nós vamos ter que aprender a lidar com as duas, a presencial ou a distância. Bom, eu lido com a educação à distância através do eBay, utilizando a plataforma Moodle, e que é uma plataforma riquíssima e que permite uma interação fantástica entre o professor e o aluno. Mas, de fato, no início, e como nós trabalhamos, na verdade, com formação de professores, a nossa experiência mostra que o professorado, no geral, tem uma dificuldade enorme para entender o funcionamento da plataforma, dos seus mecanismos de interação, como é que faz, deixa de fazer. Então, realmente, nós sentimos na pele isso aí. Mas há maneiras de fazer. Agora, o que o professor precisa entender neste momento é que, mesmo que ele trabalhe apenas por e-mail, ou seja, toda semana ele envia para os seus alunos determinadas tarefas, para que eles possam olhar no e-mail, desenvolver e depois enviar as tarefas, o professor precisa entender que ele tem que dar feedback, e que ele precisa fazer as avaliações, ele precisa interagir. Porque se ele tem a condição e a capacidade de enviar tarefas por e-mail, ele pode também, por e-mail, dar o retorno. Olha, tá legal, tá bom, não está bom, você errou aqui, preste atenção naquilo. De uma forma assim muito simples. Não precisa fazer provas, múltipla escolha, dar nota, não precisa fazer isso. Mas manter a interação. Ah, mas eu tenho muitos alunos. Mas, por acaso, você, professor, tendo muitos alunos, você deixou de fazer prova, de corrigir provas, de dar nota nas provas, de ler as redações? Você não pode deixar de fazer isso. Então, qual é o problema de trocar e-mails com seus alunos? Ou utilizar o WhatsApp, por exemplo, que é uma ferramenta que praticamente todo mundo sabe utilizar e que também fornece para nós algumas ferramentas muito úteis. Até um chat via WhatsApp dá para fazer. Então, com isso, você pode trabalhar com seus alunos assim e pode colocá-los para formar em grupos de estudo e trabalho, em que eles elegem um ou dois do grupo, que, na verdade, aí você marca uma videoconferência, que é outra ferramenta fantástica da educação à distância, e nessa videoconferência, um ou dois representantes do grupo é que apresentam, mas todos os alunos estão ali ligados. Bom, claro, isto no ideal. Infelizmente, no Brasil, nós não temos esse ideal. Muitos alunos estão realmente sem conexão boa com a internet, não tem realmente como fazer isso. Então, o professor, nesse momento, tem que se desdobrar para encontrar esses caminhos, saber quem mora perto de quem poderia se reunir com dois ou três, ou seja, alguém que tenha um computador e tenha uma conexão Wi-Fi, e vai lá, 2, 3, 4, vão para a casa dele, porque é perto, e aí eles vão formar o grupo de trabalho. Enfim, são soluções não ideais, mas que nós podemos encontrar utilizando a educação à distância, sim, sem maiores problemas, e ela se tornar realmente interativa, participativa, e que não esqueçamos dela quando voltarmos para dentro da escola. Nós temos que aprender a lidar com o presencial e com o online. Muito bem. Aqui o Ramon me corrigiu, ele falou que ele é um futuro professor. Que bom! Que bom! Que bom! Fico tão feliz quando meus alunos dizem que vão ser professores. Me anima muito. Bom, agora, Marcos, eu gostaria de deixar um espaço livre para que você falasse
para todos, né, que estão aí conectados, a questão do IBEM, né, quais, por exemplo, dos cursos, trouxesse toda a riqueza que vocês já conseguiram implantar pelo IBEM. Bom, o IBEM, que hoje quem acessar, né, os nossos canais vai ver que está lá IBEM Educa. IBEM Educa é um nome de fantasia, né, do Instituto, que foi criado em março de 1999, com o objetivo de desenvolver, principalmente, o projeto Escola do Sentimento, que é um projeto de escola inovadora. O IBEM não é mantenedor de uma escola. O IBEM trabalha para transformar as escolas dentro desse projeto Escola do Sentimento. Para isso, nós ofertamos aos educadores, de uma forma geral, um curso de formação, e esses professores, na sua região, formam um núcleo de educação ligado ao IBEM. Esse núcleo pode montar uma escola dentro do projeto Escola do Sentimento, ou pode ser um núcleo irradiador do projeto para diversas escolas da sua região, da sua cidade, ou da sua região, ou numa cidade grande, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, do seu bairro, né, ou num conjunto de bairros, enfim. Nós fazemos isso de forma online, dentro da educação à distância, mas também com encontros presenciais, vídeos, conferências, e na sequência em que o grupo está formado, nós damos a assessoria pedagógica, fazemos o acompanhamento desse grupo de educadores, que pode estar numa única escola, não há problema nenhum. Então, nós vamos fazer todo o treinamento com os educadores dessa escola e vamos fazer todo o acompanhamento. O Centro Educacional Conhecer, que eu já citei aqui, lá em Leopoldina, Minas Gerais, nós estamos juntos com o Conhecer há 15 anos. São 15 anos de caminhada. Nesses 15 anos, nós viemos formatando o projeto, ganhando experiência, até que o Conhecer conseguisse ser efetivamente uma escola inovadora, como de fato é. E nós continuamos nesse processo. Eu brinco lá com os meus queridos, a Cida e o Tonheca. Tonheca é o apelido de Antônio. Então, eu fui chamá-lo de Antônio na primeira vez e fui vaiado, porque ele só é conhecido por Tonheca. Então, um abraço aos dois. E eles estão à frente da escola até hoje. E são 15 anos, indo e vindo de Leopoldina, sabe-se lá mais quantos anos fazendo isso. São 4 horas de estrada, mas que nós fazemos com muito prazer, com muito carinho. E essa experiência vai se multiplicando pela região. Hoje nós temos contatos em Cataguases, Muriaé, e, enfim, que são as cidades lá da região onde está situada Leopoldina. Então, esse é o grande trabalho do IBEM, que é capacitar, qualificar os educadores para projetos inovadores. Então, nós temos o projeto Escola do Sentimento, temos a pedagogia da sensibilidade, que é a base, né, da metodologia da Escola do Sentimento, e temos também o programa Vivendo Sempre em Paz, em que as escolas fazem o seu cadastro, que é gratuito, e a partir do cadastro, nós fazemos uma diagnose, né, das demandas, das necessidades da escola, e ela passa a receber periodicamente os cadernos educacionais, não, os cadernos de atividades educacionais sobre a paz, que é um conjunto em cada caderno de textos de reflexão, jogos, atividades, que os educadores, então, vão coordenar dentro da escola, vão fazer a sua aplicação e recebendo, então, o feedback, todo o retorno dos educadores do IBEM que acompanham esse processo. O programa Vivendo Sempre em Paz, no seu total, os cadernos para serem aplicados, vai de 3 a 5 anos, em que vai se trabalhando caderno por caderno, e nós somos abertos, porque na medida que a escola vai tendo as suas experiências, os professores vão tendo as suas ideias, então eles alimentam o programa. Olha, nós criamos uma atividade assim, assim, então eles passam para nós, e nós vamos incorporar, e de repente vai formatar mais um caderno de atividades, quem sabe? Então, forma uma rede entre as escolas que participam
do programa e tudo é gratuito. Claro que nós temos despesas, o IBEM é mantido por pessoas físicas, que fazem sua contribuição mensal através do Clube Amigos do IBEM, mas quando nós temos que nos deslocar para fora do Rio de Janeiro, nós solicitamos apenas, então, das escolas, das organizações, enfim, que nos convidam, que assumam só a nossa despesa de viagem. Então, por exemplo, se eu tivesse que ter ido aí, aliás, né, seria gratificante estar em promissão aí em São Paulo presencialmente, obviamente que aí o atual IEP iria bancar a minha despesa de viagem, é o que nós pedimos, e quando a escola pode, quando a organização pode, nós solicitamos que ela faça uma doação, uma contribuição financeira ao IBEM, e normalmente nós não estabelecemos o valor, isso fica a cargo. Mesmo que a escola diga assim, nós estamos sem caixa, vamos fazer aqui uma vaquinha entre nós mesmos e vai dar para dar uns R$100 para vocês, está ótimo, porque o que nós queremos é espalhar o projeto, é qualificar, é assessorar, é isso que nós queremos. Ninguém vive do IBEM. Todos nós somos profissionais, temos a nossa carreira, alguns já estão aposentados, então nós somos todos voluntários pelo IBEM. Convido a todos a conhecer o nosso instituto, e é muito fácil, só entrar na internet, aí digita www.ibemeduca.com.br. Nós estamos, então, com o site na internet, nós estamos no Facebook, estamos no Twitter, temos um canal no YouTube, que vem sendo bem alimentado, e que nós chamamos de IBEM TV, né? Tem a nossa TV lá no YouTube, e aí os interessados vão conhecer os projetos, podem entrar em contato conosco. Nós atendemos o Brasil todo, sejam escolas públicas, escolas particulares, secretarias de educação e outras organizações que tenham alguma ligação com a educação, como, por exemplo, organizações que trabalham com projetos mais sociais, projetos, por exemplo, de jovem aprendiz, mas nós atendemos igualmente. E esse é o IBEM, com esse ideal de uma escola inovadora, uma educação transformadora, e que eu vou deixar a todos aqui os princípios que regem para nós a educação, que são respeito, solidariedade, afetividade, honestidade, responsabilidade, autonomia, convivência e ética. Esses princípios regem o IBEM Educa. E esses princípios regem todos os projetos que nós fazemos e que acreditamos que devem reger também a escola como verdadeira instituição social de educação do ser humano. Muito lindo, né? Eu parabenizo aqui em nome de toda a região, aqui o pessoal que está assistindo, o intenso trabalho que vocês fazem. Eu mesma convido o pessoal a conhecer o site, a entrar nos cursos. Eu fiz um dos cursos, né, da Paz nas escolas. É muito interessante, né? Essa questão, a plataforma Moodle. Então, eu vivenciei isso enquanto aluna ali. Então, é muito interessante e realmente a gente tem que estar disposto, né, a estar sempre nessa formação continuada. Estar disposto a essa mudança, né, a repensar, desconstruir esses paradigmas que a gente carrega. E essas ideias de hoje, Marcos, vieram acrescentar muito. Eu já estou aqui pensando, anotando mentalmente todas essas escolas que você foi citando, porque eu acho que o melhor caminho para a gente iniciar qualquer discussão é realmente olhar a prática dessas escolas inovadoras que desconstruíram alguns paradigmas aí, para a partir delas, né, pensar possibilidades para derrubada aí desses muros que ainda nos afligem enquanto educadores. Eu agradeço muitíssimo a sua participação, peço desculpas pelo problema técnico, tá? E às vezes pela falta de jeito, porque eu sou professora também, né? Estou aqui numa função diferente agora. Então, agradeço muitíssimo a sua disponibilidade,
E assim, envie nosso abraço a todo o pessoal do IBEM, que é um trabalho muito bacana, que inspira muito a todos nós aqui. Amanda, eu que agradeço por esta oportunidade, pelo convite afetuoso que foi feito. Quero também deixar meu abraço a você, a todos de Promissão e região no estado de São Paulo, e deixar, então, como última mensagem, que nós, educadores, acreditemos na educação, acreditemos, sim, nas novas gerações, e que o futuro da nossa sociedade está nas nossas mãos. Nós somos os formadores dessa nova geração. Então, mergulhemos sim nisso. Né? Vamos desconstruir essas amarras, acreditando que é possível sim construir o novo, para nessa base toda da ética, da solidariedade, do amor, da humanização, nós possamos fazer a diferença para vermos amanhã um mundo diferente e bem melhor. Meu abraço a todos. Muito obrigada, viu? Gostaria de agradecer também o pessoal que esteve aqui conosco, assistindo, participando, muitos colegas aqui conhecidos que trabalham comigo, professores que já trabalharam, enfim. Agradeço muito, agradeço a paciência e peço desculpa mais uma vez pelo problema técnico. Então, até breve a todos vocês, então.